Boa tarde, estamos iniciando mais uma live aqui na Central Brasileira de Inclusão. Aqui tudo sobre a inclusão, aqui na sua Cesta da Inclusão CBE. Aqui você fica sabendo informações, notícias, debates e ainda mais esse mês, que é um mês específico, que tem várias comemorações, várias lembranças em relação à pessoa com deficiência. E já vamos dar boa tarde a ele, Paulo Meyer, boa tarde. Boa tarde, Wilson Andrade. Boa tarde, Jailson, que está conosco aqui na tela também já. Boa tarde para todos os amigos e amigas que nos acompanham desde a cidade de Rio Claro, todo o estado de São Paulo, Brasil e até o mundo, né? É muito bom estarmos aqui conversando com a família, falando sobre inclusão, falando sobre família, falando sobre trabalho, né? Falando sobre meio ambiente, sobre todos os assuntos, né, que cerca a vida do dia a dia nosso e também, particularmente, nós, pessoas com deficiência. Né? Então, é sempre uma oportunidade, um prazer estar aqui. Na semana passada, nós tivemos problema de internet, não pudemos estarmos juntos, mas essa semana já estamos aqui e esperamos que, a partir de agora, a internet não nos dá mais problema, né, seu Wilson Andrade? É isso aí, vamos chamar ele que está aqui também, o Jailson. Boa tarde, Jailson. Boa tarde a todos. Muito bom aqui estar mais uma vez aqui participando com vocês na Central Brasileira de Inclusão, falar um pouco sobre a pessoa com deficiência, falar um pouco sobre a nossa luta, que a gente precisa dar muita visibilidade esse mês. É isso aí, Wilson. Estamos aí. Obrigado a todos. Paulinho. Muito bem, Wilson. Lembrando que as pessoas podem participar conosco, né? Deixando seu recadinho aí na página do Facebook da Central Brasileira de Inclusão e também pelo WhatsApp, né? Você pode falar pelo WhatsApp e pedindo o link pelo WhatsApp, você pode até fazer uma participação ao vivo conosco. Olha que chique, né? De repente você quer fazer uma participação ao vivo, né? O código de área aqui é 19, o nosso WhatsApp é o 993 43 1471. 993 43 1471, código de área 19. Você pode pedir aí o link, né? E fazer uma participação ao vivo conosco, caso você sinta-se interessado a participar dos temas que vai ser debatido. Debatido não, conversa, né? Eu não gosto muito de debate, porque debate, muitas vezes, amigo Jailson, parece que quer provar que um está com a razão. E quando eu acho que se trata de nós, pessoas com deficiência, nós não temos que provar que estamos com a razão para ninguém. Nós temos que nos unir cada vez mais para que todos tenham um interesse comum, né? Então, aqui a gente troca ideias, a gente não debate, né? Não gosto de debate, porque aqui todos têm que sair vitoriosos, e não apenas um, para mostrar que ele está com a razão. O senhor concorda comigo, senhor Jailson? Concordo, Paulo. A gente precisa aqui, nós precisamos aqui conversar muito, bater muito papo, né, falar sobre inclusão, porque assim, um aprende com o outro. Eu estou aprendendo muito com vocês aí da cidade de Rio Claro, né, a gente está conseguindo fazer essa discussão muito bacana, mas tudo dentro de um diálogo, né, e é sempre assim, vamos fazer um diálogo excelente hoje, comemorando o mês da pessoa com deficiência, né, e é isso aí, estamos aí. Muito bem, seu Wilson. Você já tem recados aí, já vamos com o primeiro tema de hoje. Só lembrando que o Jailson, porque a gente está aqui em Rio Claro, né, Paulinho? Nós somos da cidade de Rio Claro, o Jailson é da cidade de Francisco Morato. A gente tem uma rede muito grande de pessoas da área da pessoa com deficiência, militantes, pessoas com deficiência, e hoje a gente vai abordar aqui temas relativos a esse mês de setembro, que é um mês que ele enfoca muitas questões em relação a pessoas com deficiência, tá certo? Aproveitando já aqui, Paulo, mandando um abraço para o Marco Aurélio Campos, está desejando uma boa tarde, já está nos acompanhando aqui. Também a Amanda Gomes Andrade. Boa tarde, Amanda.
E o José Antônio Dal Rio, boa tarde a todos. Também está participando com a gente. Você pode participar com a gente no chat aqui, mandando opinião, comentário, fazendo pergunta. Estamos todos aqui para conversar sobre inclusão nesse mês tão especial em relação a isso. Não é isso? Verdade, verdade. Muito bem. Antônio Dal Rio aqui, inclusão na rua, ele colocou. Então vamos começar, Sim. então? Vamos lá, o primeiro tema. Vamos lá, então. Olha, só lembrando, pessoal, eu vou dar o destaque e a gente vai estar comentando aqui e vocês podem entrar também no debate aí com a gente. 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. É uma data importante que dá oportunidade para refletir sobre a inclusão social. É comemorado no Brasil. Essa data foi oficializada em 2005 pela Lei 11.133. Entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e a renovação da luta das pessoas com deficiência. Paulo? Muito bem, Wilson, Jailson, né, os amigos que estão nos acompanhando, né? Nós temos, assim, por consequência, né, quando se fala em uma data comemorativa, que nem vamos dizer assim, 1º de agosto, estou citando aqui no caso o meu aniversário, 1º de agosto. Então as pessoas, nesse dia, param para me parabenizar, né? Para dar os parabéns. Ô, Paulo Meyer, parabéns para você. Você completou mais um ano de vida, entrou, né? Você é isso, você é aquilo, né? Uns mais assim, né? Ah, você é uma pessoa maravilhosa, outros nem tantos, né? Outros falam, vou ter que aguentar esse cego um ano, chato, né? E assim vai. Então, o dia 21 de setembro foi escolhido para ser o Dia Nacional de Luta dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pois bem, dia de comemorar? Será que a gente pode comemorar falta de visão? Será que a gente pode comemorar pessoas que não podem andar? Né? Será que a gente pode chegar e falar assim para uma pessoa, oh, parabéns, hein? Você não anda, parabéns, você é cego, né? Parabéns, você é surdo, parabéns, você é deficiente intelectual, né? Será que é dia de dar aquelas festinhas que se dão, né? Leva aquele pãozinho no pratinho lá com isso, uma festinha para o deficiente, tadinho, né? Eu acho assim, a gente pode comemorar, sim, né, a vitória da gente superar a nossa falta de visão, de nós superarmos a dificuldade de andar e de não andar, a dificuldade de ouvir, de não ouvir, a dificuldade de ter uma deficiência intelectual. Podemos até comemorar, né? Vou tomar um refrigerante, vou comemorar, vou tomar uma bebidinha para comemorar a minha vitória. Mas é mais dia da pessoa com deficiência fazer um dia de comemoração, mas de mostrar, espera aí, eu estou no mundo, eu estou vivo, apesar de não enxergar, apesar de não ouvir, apesar de não andar ou andar com dificuldade, apesar de ter uma amputação, de ter uma dificuldade intelectual na vida, eu também recebi, como você, o sopro da vida. E quando eu vim ao mundo, Deus também soprou nas minhas narinas, como soprou na sua, e, portanto, apesar da minha deficiência, apesar da minha dificuldade, eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus deveres, né? De lutar, de trabalhar e de vencer na vida e de ser respeitado como cidadão, como outra pessoa qualquer, de ter os mesmos direitos, de poder exigir, de poder
dar e contribuir, porque você, meu amigo, pessoa com deficiência, você é um contribuinte. O que nós precisamos é descobrir o que você possa fazer dentro da sua limitação, vamos dizer assim, né? Mas nós podemos tudo, basta a gente se descobrir. Então, eu quero que esse dia 21 de setembro seja o dia da descoberta da pessoa com deficiência, que mais do que direito, ele tem dever de ser um bom cidadão, de ser uma boa pessoa, de viver, desempenhar o seu papel e, acima de tudo, se descobrir. Esse é o ponto de vista que eu tenho para o dia 21 de setembro, viu, Wilson e Jailson, que a pessoa com deficiência se descubra, em primeiro lugar, como ser humano, depois ela se descubra como viver com deficiência, e depois ela passe a dar frutos para a sociedade, e não ser pessoa pesada para ninguém. Para ela mesma, né? Que a pessoa com deficiência deixe de ser pesada para ela mesma, de olhar com pena. Não, que ela passe a olhar para ela como um cidadão comum, apenas com uma limitação. Esse é o meu ponto de vista do dia 21 de setembro, viu, Jailson? É sensacional esse ponto de vista que você vem trazendo aqui, né? Tanto que a pessoa com deficiência, nós temos 2 dias. O dia 21 de setembro é o dia da luta, é o dia de dar visibilidade, é dia de aparecer esse fruto para a sociedade, né? Porque ele combina com a primavera justamente para pensar nessa situação, né? De quando as árvores estão em um processo de invernar, né? Porque estão vindo de um inverno rigoroso. E aí, no dia 21 de setembro, que é o dia da primavera também, essa árvore se desbrocha. E a pessoa com deficiência é a mesma coisa que a gente faz essa discussão agora no dia 21. A pessoa está em casa, acaba de sofrer um acidente, acaba de se tornar uma pessoa com deficiência, e aí nós precisamos dar visibilidade para ele, mostrar que, mesmo com a deficiência, ele possa viver, né? Se precisar comemorar, ele vai comemorar. Então, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional da nossa luta, justamente por isso. Nós temos o dia 3 de dezembro, né, que é o dia que a gente comemora, a gente faz a virada cultural e tal, que é o dia mundial da pessoa com deficiência. Mas o dia 21 mês de setembro, é mês de luta, é mês de dar visibilidade. Portanto, a gente vem fazendo todos os dias um boletim Setembro Verde, falando da causa da pessoa com deficiência, né, explicando por que cada sigla que as pessoas chamam nós de... tem ali os PCD, né, e a gente explica que não é esse termo que deve ser usado para pessoa com deficiência, que esse termo deve ser usado para associações, que esse termo deve ser usado para as empresas, não diretamente para a pessoa com deficiência. Então, é um mês de fazer essa provocativa mesmo, mostrar para a sociedade que nós estamos vindo aqui, participando e deixando um legado. Então, essa é a minha contribuição, Paulo e Wilson. Eu concordo com você, viu? Você pode interromper a hora que você quiser, viu, Wilson? Para botar detalhes, também botar uma pitada de sal ou açúcar na conversa, né? Eu até acho, sabe, que o dia 21 a gente deveria de comemorar e pegar e trazer mais... aliás, Wilson, que dia que vai ser dia 21 de setembro? Hein? Você tem aí na folhinha aí? Você tem no calendário fácil aí? Você tem aí no nosso calendário? Dia 21 vai ser uma segunda-feira, meu amigo Paulo. Segunda-feira, daí isso vai segunda-feira. Então, eu acho que no dia 2ª, 20, 19, ou no dia 18 de setembro, que é o dia, talvez, da nossa live mais próximo, a gente podia fazer uma live, né, de testemunhos de pessoas que venceram a deficiência, que eu falo assim, pessoas que foram curadas. Ah, quer dizer, então você vai trazer cegos que passaram a enxergar? Sim, cegos que a passaram a enxergar.
que através do braille, através do tato, através de sua capacidade mental, através do seu ouvido, ele pôde enxergar e superar as dificuldades. Nossa, você vai trazer pessoas amputadas que andam? Sim. Pessoas que superaram e perderam o medo, a vergonha, né, de ter uma amputação, e falam, eu vou do jeito que eu posso, mas eu posso. Eu posso praticar esporte assim, eu posso fazer isso, né? Pessoas, mas como que que legal, então vai ter um testemunho de uma pessoa que saiu da cadeira de rodas? Não, nós vamos trazer aqui pessoas que aprendeu a andar de cadeira de rodas, aprendeu a andar sobre a cadeira de rodas, e ele anda também, né? E pessoas que ouvem através, quem ouve através dos olhos? O surdo. O surdo ouve através dos olhos. Quando você fala com ele através de libras, quando você fala com ele através que ele possa fazer aquela leitura, né? Aquela leitura dos lábios, né? Dos gestos, ele está ouvindo através dos olhos. Então, esse testemunho, que para mim é a maior cura, não a cura, às vezes, meu amigo, me perdoe, tá? Por esse ponto de vista que eu quero levar agora aqui, tá? Eu não estou duvidando da cura milagrosa. Não estou duvidando que uma pessoa que tem glaucoma congênito, assim que nem eu, não possa um dia voltar a enxergar. Eu não estou duvidando que uma pessoa que está em uma cadeira de rodas, com ou às vezes até tetraplégico, não possa sair dessa cadeira de rodas. Mas eu gosto nos dias de hoje, amigo Jailson, amigo Wilson Andrade, amigos que estão nos acompanhando, mais hoje desse milagre da vida, da pessoa que aprendeu a viver com a sua dificuldade e superou, né? A pessoa que venceu, né? Eu não enxergo, mas eu pude trabalhar, eu tenho profissão, eu sou casado, eu sou pai de família, eu sou mãe de família, eu não posso andar, mas eu venci, eu tenho uma profissão, né? É esse milagre que eu vibro com ele, e é esse milagre que a gente quer trazer dia a dia, né? Mostrar que tem seres humanos superando a vida. Olha, vocês deixam... Breca eu aí, gente, senão eu não paro de falar. Ô, Paulo, vou passar um comentário aqui. Vou fazer você ficar quieto aqui um pouquinho, vamos lá? Não, tô brincando. O José Antônio Dalril. Já ouvi pessoa parabenizando outra por ter aposentado por invalidez. Simplesmente cômico. Mais um comentário dele aqui, para dar essa visibilidade que as pessoas com deficiência estão precisando, que está chegando com força, o Instituto Inclusão na Rua. Acho que deve ser algum instituto que eles devem estar criando aí, né? Exato, inclusão na rua, quer dizer, o deficiente tem que estar na rua, o deficiente tem que estar mostrando o que ele é. E concordo com você, José Antônio, tá? Eu acho que a aposentadoria por invalidez, claro, assim, todo mundo que no meio do caminho na vida, né? De repente, eu tenho 54 anos aqui, né? Eu já sou, digamos assim, deficiente de nascença, né? Mas uma pessoa que perde uma visão ou tem um acidente no meio do caminho, né? Ele tem que, assim, tudo bem, ele vai precisar ter um recurso, isso que a gente luta, que o governo apoie, escolas, né, de reabilitação e tal, mas parabéns tem que ser dado, né? De verdade, quando uma pessoa, assim, ele era considerado inválida e voltou para a vida. E quando ele dá um testemunho assim, hein, Jailson? Hoje, com deficiência, eu sou melhor do que eu era sem deficiência. Que gostoso ouvir isso, hein, Jailson? Então, para você ver que gostoso. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí pro meu amigo Dáurio, lá de Cubatão, Inclusão na Rua. Dário faz parte da diretoria da Inclusão na Rua, é um instituto que nós vem aí já trabalhando para formalizar ele, né? Então o Dário vem fazendo parte da diretoria também, tá junto com nós aí. Tá até falando da minha camisa, que eu tô usando ela hoje, a camisa da Inclusão na Rua. E é isso. É isso que a gente precisa falar mesmo, né?
Paulo, sobre essas provocativas. Como que o cara vai dar parabéns por ser aposentado por invalidez? O cara vai dar os parabéns, já os parabéns porque você não tem um braço, parabéns porque você não tem uma perna. Não, cara. A gente precisa... Lógico que a partir do momento que nós resolvemos enfrentar a vida, né, a gente não vai ficar carregando peso porque não tem um braço, porque não tem uma perna. Mas a gente vai fazer as provocativas para a gente ter uma sociedade justa, igualitária, né? Para a gente conseguir ter participação com igualdade com todos, né? Quebrar o capacitismo. Esse mês de setembro serve para isso, para a gente quebrar o capacitismo. Muitas pessoas acham que a pessoa com deficiência não tem condições de participar de um cargo de diretoria numa empresa, porque acha... Ela contrata ele pela cota ali e deixa o cara ali na mochila de fado. O cara nem fica o dia inteiro rodando dentro da mochila de fado sem saber o que fazer, né? Sendo que o cara tem estudo, o cara pode participar lá da diretoria, pode participar de um trabalho mais intelectual, que existe bastante pessoas que têm essa capacidade. E é esse mês de setembro que a gente vem fazendo essas provocativas aí, né, meu amigo? Um abraço, meu amigo Dário. Aproveitando, vou pegar e vou jogar uma questão aqui. Já que vocês, os dois começaram a partir para esse caminho aí, com relação ao capacitismo, o que vocês apontam, o que é importante para fazer para a gente lutar contra essa questão do capacitismo? Eu acho que é importante explicar um pouco o que é o capacitismo, né? O capacitismo, na verdade, é esse... Eu vou falar da forma mais popular, mais simples possível, tá? É essa questão de não acreditarem que a pessoa com deficiência, ela, como o Jailson falou, tem capacidade de alcançar determinada função, determinado cargo, gera a questão do preconceito também, e outras questões. De achar que a pessoa com deficiência é diferente e não é capaz. E muitas vezes a sociedade, políticas públicas, tecnologia assistiva que vai trazer essa equidade. E muitas vezes isso não acontece. Então eu gostaria de saber de vocês o que deve ser feito para ter uma luta forte com relação a essa questão do capacitismo. Porque é uma coisa que está, historicamente, eu acho, impregnada na nossa sociedade. É uma questão que eu acho que estamos começando a dar alguns passos agora. Nós estamos vindo aí, a gente veio da segregação, integração. Alguns falam que estamos na inclusão. Eu acredito que estamos numa transição. Tem muita coisa da integração aí. A integração é aquilo, o ambiente não se prepara para receber a pessoa com deficiência. Não temos tecnologia assistiva. A pessoa com deficiência, a gente aceita ela, mas ela, entre aspas, que se vire. Não é a sociedade que se prepara para isso. Isso é integração. Eu acredito que estamos ainda nessa transição. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer começar, Jailson? Vamos lá começar, então. Então, quando ele traz essa fala aí sobre o capacitismo, sobre o que a gente deve pensar para quebrar esse capacitismo, a gente tem que ir lá recorrer na Lei Brasileira de Inclusão, que ela diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento ao longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e que ela integra por diversas barreiras. E uma das barreiras que a gente precisa quebrar é a barreira atitudinal, ou seja, é a barreira da empatia, né? Para as pessoas terem empatia para as pessoas com deficiência. A partir da hora que a gente começar a quebrar essa barreira atitudinal, nós vamos começar a mudar a cultura do nosso país. E eles vão começar a olhar a pessoa com deficiência num olhar, não com um olhar de piedade, não com o olhar daquele que não tem a capacidade de fazer nada, né? Só a gente tem que tomar muito cuidado também em fazer essas provocativas, porque as pessoas com todo mundo não depende do outro. E a pessoa com deficiência também, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Às vezes eu estou na rua, preciso amarrar um sapato ali, o sapato desamarra
e eu estou em pé, né? Tem alguém que consiga dar uma força. Isso é diferente de achar que a gente não tem capacidade de fazer nada. Então, nós temos que tomar muito cuidado para quebrar essa barreira do capacitismo, essa barreira atitudinal, né? Mas sempre mostrando para as pessoas que a empatia ela precisa acontecer e que a pessoa com deficiência é muito importante. Essa empatia tá aí na sociedade aí para as pessoas compreenderem o que é isso, né, Paulo? Sim, sim. Eu vejo assim, ó, o que você colocou, você está coberto de razão, né? Porque tem coisas na vida, também não é porque eu não enxergo, eu posso tudo, mas tem coisas que eu não consigo fazer. Você, na sua deficiência, tem coisas que você não pode fazer. Agora, nós, cada um tem uma história de vida, e sempre a vida nos ensinou assim, né? Meu Deus, que tragédia! Fulano foi para a cadeira de rodas. Claro, isso não é bom, né? Isso não é bom. Se falar que é bom, né? Olha que lindo, né? Nossa, o médico chega a um diagnóstico e fala assim: seu filho nasceu cego. Oh, que coisa maravilhosa! Não, não é. É ruim. Só que a gente vê coisas enraizadas na vida da gente que já vem sendo embutida, né, colocada assim, dentro da própria condição de vida, que a pessoa tem uma deficiência, ela não pode mais nada, ela acabou para o mundo, né? E isso foi passando de geração em gerações, né? A história da deficiência, você vai contar daqui a pouco uma notícia aí, né? Que até na Segunda Guerra Mundial, marcava pessoas de deficiência para ser mortas. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma revolução no mundo. Opa, espera um pouquinho, né? Eu perdi a visão, mas a minha capacidade não. Eu perdi a perna na guerra, mas a minha capacidade não, né? E começou a mudar aí. Agora, hoje, né, para acabar com esse capacitismo que às vezes ele não é preconceituoso, maldoso, mas é um preconceito de quem ignora, de quem não conhece, é um preconceito piedoso, às vezes, de falar, coitado, ele não enxerga e quer fazer isso, coitado, ele tem dificuldade para andar e quer fazer aquilo. Eu desafio mesmo nós, pessoas com deficiência, enfrentar todos os obstáculos da vida, porque nós vamos ter, gente. Estou falando isso para você aqui. Hoje estou sentado em uma cadeira confortável, no meu quarto, do lado da minha cama, né? Estou falando isso para vocês, mas só a rua sabe o quanto a gente enfrenta. Só a rua sabe, nesse mercado de trabalho que a gente vive, onde um é louco para tirar o lugar daquele que está lá, para ocupar o seu espaço, a disputa é grande. E a gente só vai conseguir acabar com esse capacitismo, né, quando a gente mostrar o que a gente veio, o que a gente está fazendo, quando a gente se unir para buscar os nossos interesses. E me desculpem, e depois lutando com tudo isso ainda, aí vai entrar a luta normal da vida. Porque não é porque você é pessoa com deficiência que você vai ter direito adquirido em tudo que você quer na vida, não. Você vai ter que trabalhar muito para mostrar, né? E por outro lado também, Wilson e Jailson, né, e aos amigos que estão nos acompanhando, nós temos que saber separar uma coisa do outro. Não é que tudo de ruim que acontece na minha vida é porque eu sou cego. Tem uma grande probabilidade pelas pessoas, às vezes, não respeitar uma pessoa com deficiência e achar que é mais fácil passar por cima dela para atingir um objetivo, né? Mas coisas boas e coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. E, às vezes, a pessoa com deficiência também tem uma
uma tendência em valorizar as coisas ruins, porque as boas são poucas na vida delas, né? É bem menos do que das outras pessoas, né? Mas eu só vejo a melhor maneira para vencer o capacitismo é nós, pessoas com deficiência, nos descobrimos e levarmos adiante aquilo que a gente quer. No trabalho, na vida social, na comunidade cristã que a gente participa, na vida social, né? Buscar cada dia mais deixar de ser figurante na família, para, se não puder ser o protagonista da família, ser aí um coadjuvante especial, na comunidade cristã que a gente participa, não ter medo de falar, se preparar também para dar o testemunho, na vida social, se preparar cada vez mais para ter uma profissão, um trabalho. Se não dá para arrumar um trabalho por conta própria, né? Não sei se serve o testemunho do Paulo Meyer para vocês aqui. Mas ore ao Senhor Deus e procure amigos que possam te ajudar. Tá? Porque tem muita gente também que necessita de um lugar na sociedade e não sabe como. E, às vezes, você pode, em boas parcerias, alcançar os seus objetivos. O Wilson sabe muito bem o que eu estou falando, né? Não precisa eu dar o caminho das pedras, né? Busque uma das coisas que eu sempre falo, viu, Jailson? Nós, pessoas com deficiência, nós temos que... A primeira quebra que a gente tem que ter na vida, a quebra da timidez, a primeira cura. Romper a timidez. E se não Exatamente. Se não dá por conta própria, buscar bons amigos. Exato. Buscar bons amigos, exato. Porque os bons amigos vão enxergar pela gente, os bons amigos vão andar pela gente, os bons amigos vão nos levar a conseguir belas vitórias juntos, né? Porque para quebrar o capacitismo tem que começar pela gente. Não vai ser quebrado se a partir do momento que eu ficar trancado dentro da minha casa, a partir do momento que eu não tiver coragem de enfrentar a minha deficiência, a partir do momento que eu não quiser enfrentar a vida, aí vai ser difícil, porque quem tem que quebrar é você. Eu tenho fome, mas se eu fechar a boca, nem que a minha esposa colocar comida, assim, ó, eu não vou poder comer. E quem tem que fazer isso é você. Você tem fome e sede? Então, comece a quebrar da maneira melhor que você tem. A primeira dela é mostrar que você está na rua, né? Inclusão na rua. E a segunda é se preparar para a vida e buscar boas parcerias. Exatamente. Paulo, você falou tudo aí. E assim, essa parte aí de quebrar a vergonha, a timidez, isso já é característica da pessoa com deficiência. Por quê? A sociedade já impõe isso para ele. Né? Fala, ó, você não é capaz, você não tem condições de fazer. Daí você vai tentar fazer para mostrar que você é capaz, e aí a primeira vez que você vai tentar, você erra. E todo mundo erra na primeira tentativa. Não é só a pessoa com deficiência. Só que para a pessoa com deficiência, aquela tentativa que ela tentou e não conseguiu, vai ficar marcada para a vida dela pro resto da vida. E aí gera uma outra discussão. Porque daí a pessoa vai ficar com essa timidez para ela, e como que ela vai fazer para sair dessa timidez, né? E o Wilson também colocou aí um ponto importante para a gente discutir aqui, que foi a parte de integração para a inclusão, né? Se a gente for contar o contexto histórico da pessoa com deficiência, que lá nos primórdios lá era expulso da sociedade mesmo, que eles colocavam para morar dentro das cavernas, fora aqueles que matavam, né, a pessoa com deficiência. Aí depois que apareceu a parte da segregação, que ó, as pessoas, vocês vão viver, mas vão viver longe da sociedade. Tinha essa transição também, entre exclusão e segregação. Da mesma coisa que teve a segregação para a integração também, né, que as pessoas elas podiam participar da sociedade, mas aí era por conta dela.
nessa transição, tinha muitas pessoas com deficiência que era expulsa, né, da cidade, porque enfeiava as cidades. Hoje mesmo você viu, esse ano mesmo, o ano passado, né, teve uma reportagem que a mulher do condomínio queria proibir as pessoas com deficiência na praia, né? Então, isso existe ainda. E agora, quando a gente fala de inclusão, ainda está muito longe para a inclusão acontecer de fato. Nós estamos vivendo a integração, né? Nossa luta hoje é por inclusão. A hora que a cidade, as cidades estiver com a inclusão de verdade, a nossa militância está se encerrando, né, Paulo? Porque é isso que nós estamos lutando, por uma sociedade inclusiva de fato, né? Então, acho que essa é a minha contribuição para esse tema que o Wilson trouxe. Tem bastante participação aqui, eu vou passar as participações aqui, porque são posicionamentos, perguntas que eu acho que vai trazer debate aí, e daí vocês comentam, tá? Só uma questão que até o Jailson tocou no assunto aí, essa questão dessa notícia dessa mulher que não queria pessoas com deficiência na praia, etc. É interessante a gente observar. Se fala que, eu acredito que no estado de São Paulo são mais de 40 milhões de pessoas com deficiência, salvo engano, é esse o dado. 40 milhões, gente. É isso, Paulo? É isso, Jailson? É isso, não é isso? Menos isso. 40 milhões é a nossa população no estado de São Paulo. Não, 45 milhões é no Brasil, né? 45 milhões de pessoas com deficiência. Brasil, tá? Imagine, pessoal, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Quantas pessoas você vê no seu cotidiano na rua? Quantas pessoas com deficiência você vê caminhando na praça? Quantas pessoas com deficiência você vê, sei lá, num restaurante? Fora desse contexto hoje do Covid, tá, gente? Eu tô falando antes do Covid, tá? Que agora, teoricamente, são os mais isolados, né? Mas, e quantas pessoas com deficiência, sem termos a questão do Covid, estava nessa posição de isolamento que hoje o restante da população está, por causa do Covid? Quantas pessoas não estão na rua? Tente pensar, se são 45 milhões de pessoas no Brasil, a gente vê todos os dias uma pessoa com deficiência na rua? Eu acredito que não, muito difícil. Eu acredito que todo mundo pode fazer essa reflexão e vai falar que não, tá certo? Agora deixa eu passar a alguns comentários, vamos lá. O Marcelo desejando uma boa tarde. O José Antônio Auril, estamos andando para sermos diagnosticados pela CIF, capacidade individual de funcionalidade, pois o CID nivela todos por baixo. Eu acho que era interessante vocês comentarem um pouco sobre isso. Jailson, Paulo. Eu, particularmente, a gente espera muito da CIF, né? Porque ela vai trazer essa avaliação, né? E para ver a real capacidade da pessoa com deficiência, né? Vai avaliar de acordo com a situação social, geográfica, né? O que ela vai poder ter direitos e deveres, né? A gente espera que isso possa ir acontecendo da melhor maneira possível, né? O mais rápido possível também, para que a gente possa cada vez mais ter esse direito adquirido, né? De nunca ser avaliado. Peraí, cego é tudo igual, deficiente físico, todos iguais, surdo, todos iguais, né? Que venha essa separação, né? Porque você não pode dar o mesmo tratamento, né, de igualdade de condição para por ter uma deficiência e igualdade para todos, né? Que isso se torna, na minha opinião, até injusto, né? Como você pegar e falar, olha, nós seres humanos não somos telhas, tijolos que somos fabricados em série por uma máquina, né? Cada um tem uma realidade, cada um tem uma história,
ou às vezes uma deficiência mais severa, né? Pode pesar até menos na vida de uma pessoa do que alguém que tem uma deficiência leve, que isso vai ser um assunto que nós vamos tratar também. Então, da CIF, eu espero muito, viu, Wilson e Jailson? Então, Paulo, já a Lei Brasileira de Inclusão, ela já tem um artigo que diz que a avaliação da pessoa com deficiência tem que ser biopsicossocial, né? Porque você vai ela tira o peso da pessoa com deficiência e joga para a sociedade. Vai ter lugar que uma deficiência ela vai se tornar praticamente nula se a gente conseguir fazer essa avaliação, né? Através do CID, da sua capacidade de função. Mas isso vai depender muito do trabalho da sociedade. É por isso que eu falo, Paulo, que a gente precisa militar muito nessa causa, né? Militar muito, trazer pessoas, outras pessoas com deficiência para vir militar junto com nós, né? Outros jovens, porque nós vamos embora dessa terra. Quando nós vamos deixar só nossa semente plantada. E ainda eles vão ter que estar aí, continuar lutando para a gente ter uma sociedade inclusiva de fato. Nós precisamos muito que essa avaliação seja uma avaliação de fato também, né? Porque quando você faz uma avaliação da CIF, você pode corrigir também a sociedade. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de subir a escada, então, nós vamos tirar a escada. Isso já não vai ter mais uma deficiência, porque a gente eliminamos aquela barreira, né? Então, tem outras dificuldades. O Paulo não enxerga. Tá, mas o Paulo vai ter todas as tecnologias assistivas, né? A sociedade ela vai ter acessibilidade total para uma pessoa cega, com deficiência visual. O Paulo não vai ter mais deficiência, porque a deficiência, a sociedade quebrou aquela barreira. Então, a CIV vai ser muito importante para a nossa luta, para a gente começar a pensar como quebrar essas barreiras, né, arquitetônica e outras tantas aí para eliminar a deficiência de cada pessoa. E essa, talvez, Paulo, seja aquela cura que você falou no começo lá da nossa provocativa aqui. Você fala, vamos curar uma pessoa com deficiência. Talvez essa seja a cura, porque quando você dá condições para as pessoas, a pessoa nasceu com os 2 braços, 2 pernas, então tudo que foi criado foi pensando naquele modelo de ser humano, de homem, de mulher, né? Só que se você, desde do primórdio da sociedade, a gente já estivesse pensando nas pessoas com deficiência, hoje não estava precisando fazer tanta adaptação do jeito que tem que ser aí. Eu concordo com a sua fala, vem de encontro mesmo aquilo que eu falo, é você curar, é essa cura, né? Como que eu não me conformo até hoje com os núcleos habitacionais, com os condomínios, que já não estão sendo fabricados com porta de 90, com banheiro, se não quer adaptá-lo com barras, com coisas, mas já vem apropriados para um dia colocar uma barra, né? Que não se pensa em empreendimentos de até 4 andares com elevador ou rampa, né? Porque quantas pessoas vão morar nesses condomínios, né? Graças a Deus, por um motivo bom na vida, eles têm visão perfeita, anda, corre, tudo, mas por isso que eu falo, gente, olha, eu não estou querendo ser pessimista, não estou querendo jogar, como se diz, água no chope de ninguém, né? Mas deficientes não vai parar de ter no mundo. Por mais que a tecnologia avance, vai ter sempre, infelizmente, pessoas amputadas, pessoas que vão perder a visão, pessoas que vão perder a audição. Então, é tempo de se pensar nos núcleos habitacionais, nos condomínios, em outras circunstâncias, de já se preparar para o que pode acontecer no futuro, né? Tem que deixar de ter essa visão. Isso não vai acontecer comigo. Isso pode acontecer com qualquer um, não é comigo, né? Isso não vai... Paulo, mas você já não enxerga? Você acha que um dia você vai parar de andar também? Não sei. Não sei. Não sei o que vai acontecer.
até o final dessa live, ou até 5 minutos adiante. Então, isso que eu falo, CIF é isso, é preparar o futuro independente do que possa acontecer. Se não precisar, melhor, mas se precisar, já está aí. Tá certo, vamos dar seguimento com os comentários aqui. Tem um comentário aqui que vai de acordo com o que vocês falaram aí. Vocês falaram dessa classificação funcional, né? Lembrando que o governo federal, há uns dias atrás, ele montou uma comissão para começar a estudar isso, porque isso é uma luta que vem há muito tempo, gente. Por quê? Como o Jailson falou, por outro lado, tem pessoas que vão se sentir, vão falar assim, mas agora eu não sou pessoa com deficiência, agora eu não tenho determinado direito, mas justamente por quê? Qual é o objetivo da classificação? Um exemplo, uma pessoa, que nem eu já estudei um exemplo, se tem uma escada e ele não consegue subir e colocou uma rampa ali, ele já não tem mais essa limitação, entre aspas. Então, vai modificar os níveis de limitação, sim, e daí vai de acordo com um comentário que a Misângela Maria fez. Mas hoje, infelizmente, alguns deficientes estão se achando uns coitadinhos. Então, vai de acordo com isso. Acredito que a CIF vai até ser uma ponte para trazer esse despertar das pessoas com deficiência também, né? De que ninguém é coitadinho. Claro, tem que ter as adaptações, mas ninguém é coitadinho. A Misângela Maria, ela fala ainda, porém, nunca deixar os outros me ter como incapaz. Ela fez um comentário. Mais um comentário dela. Na real, amo ser deficiente quando vejo locais sendo adequados para termos acesso e verdadeira mobilidade. Tá certo? O Edival Estrela de Davi Júnior, boa noite. Ele tá, boa noite, amigo, parabéns. A Misângela Maria, amo a dificuldade para vencer e é necessário lutar. O Edival Paulo Meyer, parabéns pelo seu exemplo de vida e coragem e garra. Mais um comentário. A Clarice Maria de Jesus Urso, Jailson, parabéns pela live. A Misângela, você é 10. Mais um comentário. Eu vou matando os comentários aqui, tá, pessoal? A Misângela, porque às vezes vai aparecendo mais e vocês podem estar comentando aí. A Misângela, eu creio que um dia nos uniremos e seremos uma força grande. Deficiente, energia forte, iluminada, criativa, incrível, educados, naturais, corajosos, inteligentes, amigos e verdadeiros. Não só pensar nos deficientes, mas em todos que tenham mobilidade baixa, média ou grave. Esses são os comentários. Vocês querem falar alguma coisa? Paulo, Jailson? Jailson? Sensacional. Quero mandar um abraço para a Misângela aqui, ela é lá de Brasília, cara. Tá acompanhando nós aí na nossa live. Tá se formando em Direito agora, passou um aperto lá na cadeira de roda. Tá último ano de Direito, né? Tá aí se formando. Mas é isso que a gente vem falando. As pessoas com deficiência, nós precisamos mesmo estar unidos. Isso que nós vem fazendo hoje aqui, essas lives que nós vem fazendo, né, juntando amigos de vários municípios discutindo a causa da pessoa com deficiência, vai chegar uma hora que nós vamos conseguir. Eu tenho fé em Deus. Eu acordo todo dia pensando de uma forma de unir essas pessoas com deficiência, que são liderança, para mostrar para a sociedade, falar, cara, tem um Paulo lá na cidade de Rio Claro, que faz um trabalho fantástico, né? Por que não tem que ser ele que tem que ficar à frente lá de uma secretaria ou de alguma questão? Tem um amigo aqui ligando agora, depois eu falo com ele. E você entendeu? Aí a gente tem que fazer isso, juntar as pessoas, cara, para poder militar na causa da pessoa com deficiência. Paulo? Verdade, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que deixar mesmo o que eu falei para você. Se não conseguir ser o protagonista, ser pelo menos um coadjuvante de estrela, né? E isso ele tem que lutar, buscar essas parcerias, pessoas que querem fazer também e querem estar junto. Vamos tocar, Wilson?
Vamos lá, então, aproveitando, como a gente comentou que existem várias datas, eu quero fazer menção a duas datas aqui. 4 de setembro, que é hoje, né? É Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Ela que consiste em um grupo heterogêneo de condições patológicas não progressivas do movimento e da postura, que se manifestam no início da vida, atribuído a várias etiologias, conhecidas e desconhecidas, envolvendo o cérebro imaturo. O paciente permanece o período integral, retomando o dia a dia, esse tipo de coisa, tá? É só fazendo essa menção do dia 4 de setembro, que é o dia da paralisia cerebral, que se considera, ela traz deficiências, né, gente? A paralisia cerebral, ela pode gerar uma deficiência motora e alguns outros tipos de deficiência. E também, dia 7 de setembro também, é o dia da distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X, e é degenerativa. Apesar de ser passada simultaneamente pelo pai e pela mãe, 1 a cada 3 casos da doença ocorre em decorrência de uma mutação genética. Falando nessas deficiências que trazem alguma limitação, eu queria que vocês abordassem a importância de... Vocês já falaram bastante de adaptações, mas a importância de políticas públicas para pessoas com deficiência, para minimizar essas dificuldades ou até mesmo sanar essas dificuldades e trazer equidade. Paulo? Wilson, eu acho que sanar a dificuldade, no meu ponto de vista, é, assim, humanamente impossível. Sanar a dificuldade. Acabou, não existe mais. Que dificuldade vai ter para todo mundo, né? E principalmente para uma pessoa com deficiência. Mas as políticas públicas na área, elas podem amenizar e ajudar em muito, né? Que nós estamos falando, né? Você vê pessoas assim com paralisia cerebral que venceu a vida, venceu o mundo, né? Como se diz fazendo até uma analogia, né? Ao Evangelho de São João, né? Quando Jesus fala, né? Que tenha coragem, tenha bom ânimo, né? Pois eu venci o mundo, né? Então a gente vê que tem pessoas que têm aí a distrofia muscular de Duchenne, a paralisia cerebral, né? E com um bom ânimo, com coragem, estão vencendo o mundo, né? E cabe agora aos nossos governantes, né? Que eles que são os responsáveis para implantar as políticas públicas, amenizar, né? Digamos assim, a vida de cada um, para que possa trazer mais qualidade de vida para cada pessoa dentro da sua realidade, da sua deficiência. Mesmo aqui na nossa cidade, Rio Claro, a gente vê, né, pessoas que têm aí força de vontade vencendo uma paralisia cerebral, né? Outros já tiveram a missão, digamos, porque para mim, viu, gente, para mim tudo é missão, tá? É chamado. Tudo é missão, tá? Na minha opinião, Paulo Meyer, eu não estou cego porque é uma consequência da vida, né? Eu creio que fui escolhido para cumprir essa missão. Então, por isso que eu tenho que dar conta dela, né? E tem pessoas que têm uma missão, talvez, um pouco menos árdua, outra um pouco mais árdua, que não cabe a gente julgar o tamanho da missão. E o poder público que está aí também cumprindo a sua missão, né? Porque o legislador que não cumpre, o executivo que não cumpre com a sua missão, com o seu chamado, vai pagar por isso também, viu? Eu acredito, viu? Que quem não cumpre com o seu chamado, independente de qual for ele, vai pagar e paga caro, porque recebeu a dádiva da confiança para fazer aquilo. Então, a política pública pode ser orientada, que muitas vezes também o próprio executivo, o próprio legislador não conhece aquela situação e cabe a nós, pessoas com deficiência,
orientá-los o que a gente quer, né? Para não cair naquela, o Jailson não participou de uma live, né, que nós fizemos com o Chico aqui, e nós acompanhávamos um caso aí, viu, Jailson? Que todo mundo ia em um determinado bairro de uma cidade, ia lá e falava que ia fazer uma escola no bairro, né? Ia, vou fazer uma escola aqui, vou fazer uma escola aqui, né? E aí passou o tempo, a escola não vinha, até que um resolveu começar a perguntar o que o pessoal ali queria, né? E o pessoal falou assim, não, a gente não quer a escola está até próximo, né? O que a gente precisa aqui é de iluminação. E muitas vezes o executivo, o legislador, ele não precisa, ele não sabe o que muitas vezes a pessoa quer, mas basta ele ter a coragem de ouvir e não ficar fazendo coisas que ele acha que vai ser importante, né? Às vezes até patrocinando festinhas, que eu tenho horror disso, viu? Tenho horror disso aí, sabe? Dá suquinho de péssima qualidade, dá pãozinho com coisinho para comemorar dia de deficiente. E deficiente não quer isso. Deficiente quer qualidade de vida, né? Então tenha coragem quando você vai fazer alguma coisa em favor das pessoas com deficiência, de perguntar pelo menos para elas o que elas querem e não fazer coisas da sua cabeça. Esse é o meu ponto de vista. Será que eu fui agressivo, Jailson? Não, você foi sensacional. E políticas públicas é isso mesmo, é conversar com o povo, saber qual que é a realidade daquelas pessoas, né? E a pessoa com paralisia cerebral, a maioria delas são acometidas na sua infância, né? A maioria são acometidas na infância. Então, a gente tem que começar a pensar numa política pública de acolher essas mães com as crianças com paralisia cerebral. E aí, começar, não só acolhimento, porque quando a gente fala em acolhimento, o pessoal já pensa que é lá na assistência social ou na saúde. Não, a gente tem que fazer com que elas participem de tudo, né? Hoje eu vou fazer uma live, vou falar fazer um bate-papo aqui, nós vamos falar sobre cultura para a pessoa com deficiência, né? Que a pessoa pode ir lá nas casas de cultura para participar, incluir a pessoa com deficiência nesses espaços, Paulo. Paralisia cerebral é assim também, colocar para participar junto com as pessoas do esporte, junto com as pessoas, mas colocar já desde criança, já fazer um manual da família inclusiva para que essas crianças possam ser atendidas já desde os seus primeiros meses de vida. Porque quanto mais cedo você faz esse acolhimento, né, mais potencial você pode dar para aquelas crianças, né? E quando se tornar um adulto mais ativo na sociedade. Então, eu venho trazendo essa provocativa no dia 6 no Dia Mundial da Paralisia Cerebral, né, dia 6 de outubro, justamente para isso, para tentar fazer um acolhimento para as pessoas com deficiência desde a sua infância. Um acolhimento mesmo, de criar um fluxo de atendimento dessas crianças com paralisia cerebral. Tem mais um comentário aqui, a Débora Faro. Sou mãe de uma garotinha de 6 anos deficiente visual. Também acredito, Paulo, é uma missão, e eu fui abençoada como mãe a ajudá-la nisso. Agora estou engajada em muitos movimentos aqui em Mairiporã, em prol a pessoas com deficiência. Parabéns, Débora. Isso sim merece parabéns. Quando você entende a missão que foi dada para você, e você tem esse papel, né, que não é seu, não é para a sua filha, é para a sociedade, né, de ter essa nova visão, essa nova maneira de enxergar, né? Que nada nessa vida é por acaso, gente. Se fosse por acaso, né? Eu gosto de citar muito a Bíblia Sagrada, o Evangelho, porque eu sou uma pessoa... a Bíblia Sagrada, o Evangelho, para mim, é o meu livro de cabeceira, é o meu livro de vida, né? E está lá, que nem no caso do cego, depois tem outros casos de outras deficiências, né?
Mas no caso do cego, está lá, quando perguntam para o mestre, né? Por que ele nasceu assim? Foi alguém que pecou? Seu pai, sua mãe? Ele pecou? Não, não, não. Ele nasceu assim para que Deus manifeste nele a sua glória. Agora, a glória de Deus, gente, a bênção de Deus na vida de uma pessoa, não significa que ela vai voltar a enxergar fisicamente. Talvez ela vai morrer cega, mas ela vai ter essa visão, né, do coração, Deus manifestando nele, a ação de Deus, né, quando tudo pode, tá? Não estou pregando religião, não é isso, tá? Religião, você escolhe aquela que você quiser, ou até se você não quiser ter religião, eu estou falando da criação, estou falando desse Deus que é Pai, Criador, que confia na gente, desse Deus que salva em Jesus Cristo, desse Deus que santifica no Espírito Santo, esse Deus que está vendo tudo, né? E se ele confiou a missão na gente, dê conta dela, viu? Ah, mas a minha missão é tão pequenininha, eu não sou nada nessa vida, olha, até cego eu nasci. Então, a minha missão, ó, não tem tamanho nenhum. Tem muito, viu? E você vai ser muito cobrado dela, tá? Como o meu irmão Jailson aí, né? O Jailson teve as suas dificuldades na vida, não adianta ele chegar um dia lá e falar assim, mestre, mas olha, o senhor permitiu que eu perdi uma perna, que eu perdi um braço. Ele falou, então, mas eu permiti que você fizesse tantas outras coisas, né? E o que você está fazendo, né, Jailson? É verdade, Paulo, é verdade. Faz essa. E eu estava falando. Escrevi um artigo aqui para a cidade de Francisco Morato, a inclusão da pessoa com deficiência na cidade de Francisco Morato. E aí eu contei um pouco da minha história, por que eu entrei na militância da pessoa com deficiência. E aí, Paulo, eu entrei para defender uma causa minha, para me defender. Né? Eu comecei a buscar as leis para ajustar a minha vida com a sociedade. Mas no decorrer dessa militância, a gente foi descobrindo que muitas outras pessoas precisavam dessa participação também, né? Quando eu pensei que não, eu já não estava mais militando só por mim, eu estava militando por 30 mil pessoas que tem aqui na cidade de Francisco Morato com deficiência, né? Então eu coloquei tudo isso aí no artigo, né? Que às vezes a gente fala, os caras falam, você está falando que é um chamado. Não, não é um chamado, não estou falando desse jeito. Quem quiser entender que seja um chamado também, positivo. Eu entendo dessa forma. Mas se você também, quem não quiser entender dessa forma, entenda que a minha dor fez com que eu levantasse da minha cama, fosse para a rua, lutar por políticas públicas para as pessoas com deficiência, e aí atingiu mais de 30 mil pessoas com deficiência. Então, se foi um chamado divino, se foi uma questão da sociedade, aí cada um entende da forma que quiser. Eu gosto mais de achar que foi um chamado, porque daí eu faço tranquilo, sem se preocupar com a opinião que os outros vão dizer, porque eu falo, se é Deus que está mandando eu fazer, eu vou lá e faço. Quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, né? Porque eu tenho da onde está trazendo a minha missão. Tá certo, então vamos seguindo por aqui. É isso aí, Jailson. Faz. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, isso mesmo. Joga. Vamos então aqui, vamos passar mais uma informação aqui. Pessoal, esse mês de setembro também, com relação à comunidade surda, existe bastante, vamos dizer assim, marcas, dias específicos, tá? No dia 10 é Dia Mundial da Língua de Sinais. O Dia Mundial da Língua de Sinais é uma data que visa promover o respeito e a valorização da língua de sinais nos mais diversos países. A data foi escolhida com o intuito de lembrar que o dia 10 de setembro de 1980, quando em um congresso sobre surdez em Milão, foi proibido o uso das línguas de sinais no mundo. A proibição baseava-se na crença de que a leitura labial seria a melhor forma de comunicação para os surdos. Tá certo?
Outra data que marca o mês de setembro é o dia 26, que é o Dia Nacional dos Surdos. 26 de setembro de 1857, a comunidade surda teve uma grande vitória. A criação da primeira escola de surdos no Brasil, atualmente conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos. A escola fica na cidade do Rio de Janeiro e propicia o ensino especializado para crianças surdas até hoje. A data foi então escolhida para homenagear a comunidade surda no território brasileiro, oficializada através do decreto 11.796, em 29 de outubro de 2018. E mais uma data, que é o dia 30 de setembro, é o Dia Internacional do Surdo. A data também foi escolhida para lembrar o fatídico Congresso de Milão, que proibiu o uso da língua de sinais no mundo. Por que é azul? É considerado azul? É conhecido como Setembro Azul, pelo Dia Internacional do Surdo, tá? Possui significado que para muitas pode ser triste, mas também pode ser encarado como um símbolo de orgulho e resistência da comunidade surda. A simbologia vem da Segunda Guerra Mundial, quando durante a tentativa do nazismo de livrar o mundo daquelas consideradas inferiores, todas as pessoas com deficiência eram identificadas por uma faixa azul no braço, o que incluía a população surda. Essas pessoas eram então encaminhadas a instituições na Alemanha e Áustria, onde eram executados, tá certo? O Paulo até, vocês comentaram até desses movimentos, desses momentos históricos que vivemos e a pessoa com deficiência sofreu no decorrer dos tempos, né? Eu acho que é interessante comentar um pouco da importância da comunicação. Eu acho que aí da comunicação, tanto com relação à comunidade surda, como também da comunicação para o cego também, né, Paulo? Aí eu não estou falando por causa dessa data específica, mas estou falando da questão da comunicação com a pessoa com deficiência, como também com alguma outra limitação funcional, como uma deficiência intelectual, que também tem que ter uma forma toda específica de comunicação para que a informação chegue de forma razoável a essas pessoas. Jailson, quer comentar um pouco? Então. Pensando, o que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar que a deficiência é uma condição humana, né? Então, desde quando houve o ser humano, houve a deficiência. Então, se a gente estamos pensando numa sociedade mais inclusiva, né? Nós precisamos pensar em todas essas demandas. E a comunidade surda, ela sofre muito por essa falta de comunicação. Porque, por exemplo, Paulo, eu tenho minha deficiência, mas eu sou amputado, não tenho um braço, não tenho uma perna. Mas eu chego em frente à televisão, eu consigo ter a participação, né? Nas lives a gente consegue ter participação. E hoje, como as redes sociais é uma ferramenta muito importante para todo mundo, né? A gente sente falta de algum software para fazer com que a língua de sinais seja mais fácil para chegar até a pessoa surda. Por exemplo, na nossa live hoje, não tem nenhum intérprete, nós não temos condições de pagar nenhum intérprete para estar aqui hoje fazendo essa língua, fazendo a tradução em Libras. Eles colocaram a tarjetinha, se você estiver assistindo ao vivo ali, você consegue saber o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que a gente precisa, esse dia tem que dar muita visibilidade mesmo, a gente tem que discutir o Setembro Verde e o Setembro Azul também, que dá visibilidade para a língua brasileira de sinais. Paulo? Sim, Wilson, você vê que todas as datas, elas estão por detrás algo que foi tentado tirar, algo que foi tentado ser implantado, né? E o Jailson colocou com muita propriedade que a gente tem que cada vez mais buscar a inclusão, fazer ela acontecer, né? E a gente já até falou aqui, né, que a gente não tem condições, né? E se tiver alguém, uma pessoa de boa vontade que queira participar conosco, é bem-vinda para poder fazer Libras aqui na nossa live, né?
porque a gente não tem recursos mesmo para que isso possa ser feito, né? E é uma maneira de você incluir e dar a possibilidade do surdo poder participar do mundo, participar da vida, né? E também ser parte incluída, vamos dizer assim, na sociedade, ser um ser que tome decisões também. Então, eu vejo esses movimentos, né, muito bacana, e tem que lutar, e temos que buscar e fazer acontecer cada vez mais a inclusão. Tá certo, então, 18h44, você pode continuar participando com a gente, tá? Mandando comentários, perguntas. A Débora Faro, parabéns, Jailson. Então, pessoal, são essas as datas que são repercutidas, vamos dizer assim, nesse mês de setembro, que é um mês muito importante para a questão da inclusão. Com relação a esse mês específico, depois a gente passa umas duas notícias aqui, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco da importância não só desse mês, mas da importância que vocês falaram bastante no decorrer aqui da live, sobre a questão da visibilidade. E o que pode ser feito para não trazer somente a visibilidade, mas trazer a conscientização, porque que nem muitas vezes se fala, né? Ver é uma coisa, enxergar é outra, né? Então, como fazer para se enxergar a necessidade e para se enxergar as pessoas com deficiência? Paulo? Wilson, eu acho que isso é algo que vai acontecendo na vida, não é de repente. Entende? É um fato que não vai mudar de uma hora para outra, né? São pequenos detalhes, são pequenas ações, né? Mostrando cada vez mais a pessoa com deficiência, mostrando o seu real valor, a sua capacidade, né? Buscando essas parcerias, né? Então, não vai assim acontecer, entende? Nós não vamos dormir hoje, né? E amanhã vai acordar, mudou tudo já. Nossa, mudou tudo, já né? E isso tem que ir acontecendo, você ir provando o seu valor, e a pessoa, por outro lado, também, né, do outro lado, sentindo a necessidade de que ela precisa daquela pessoa, não daquele deficiente, que ela precisa daquela pessoa, né? Uma das grandes dificuldades que eu vejo muitas vezes em nós, pessoas com deficiência, que a gente acaba esquecendo de querer provar o nosso valor de ser humano para provar o nosso valor de pessoa com deficiência. E é o contrário, a gente tem que mostrar o nosso valor de ser humano, para depois a pessoa ver que o deficiente tem capacidade para desempenhar aquela função. Mas isso é uma coisa lenta, né? É gradativo, isso não vai ser, por mais que estamos falando aqui, nós não vamos dormir hoje e amanhã vai mudar tudo, tudo vai ser diferente. Oh, né? Não vai ser aquela música do Roberto Carlos, a partir de agora tudo vai ser diferente. Né? A gente vai ter que começar, primeiro, fazer esse diferente dentro da gente. Eu quero fazer o diferente, mas primeiro começa comigo. Porque se não começar comigo, né, estou falando assim de uma maneira geral agora, não é, né? Se não começar com cada um de nós, pessoas com deficiência, vai ser difícil você fazer os outros querer mover. Porque uma grande tendência da nossa sociedade é a superproteção, né? Muitas vezes, as próprias famílias não querem que os filhos com deficiência corram risco, não quer que os seus filhos sejam humilhados,
quer que eles fiquem trancados dentro de casa achando que está protegendo. Isso não é proteger, né? Eu vejo essa mamãe, né? Que ela permite que ela falou que ela é mamãe de uma criança de 6 anos, né? Olha o quanto que ela pode ser importante na vida dessa pessoa. O quanto que ela pode, né, ir passando com carinho, com amor, né? Porque ela vai... Não estou aqui para dizer que o mundo é mau. Ela vai ter dificuldades na vida, como mãe, a criança, a filha, né? Vai ter dificuldades, mas ela tem grandes possibilidades de vencer. O que não pode é deixar essa criança que tem um futuro espetacular pela frente, né? Que ela vai poder, mesmo sem enxergar, ser uma doutora, ser uma pessoa importante na sociedade, ficar trancada dentro de casa de medo que alguém vai achar graça por ela não enxergar, que alguém vai fazer bullying dessa pessoa. Não, tem que deixar a pessoa viver como ela pode. Então, eu acredito na luta, Wilson, na luta sofrida, na luta que às vezes a gente chora, às vezes a gente desanima, às vezes a gente chega em casa, põe o joelho no chão e fala: Senhor, eu não quero mais nada, o mundo não presta, mas na mesma hora a gente dá aquela respirada e fala: Senhor, se é teu, eu quero tudo, e eu vou tentar mais uma vez, né? Como diz aquela palavra, né? Aquela palavra bíblica, né? De quando o mestre estava na beira da praia, conversando com aqueles homens, né? E falou com eles, depois falou assim: olha, jogue a rede do lado direito, né? E o apóstolo Pedro toma a palavra e fala: Senhor, olha, eu pesquei a noite inteira, e Pedro era um homem sábio na pescaria, né? E não peguei nada. Por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes mais uma vez. E para mim, inclusão é isso. Às vezes a gente vai se cansar, às vezes a gente vai desanimar, às vezes a gente vai falar: não vale a pena estar cego, não vale a pena não andar, não vale a pena não ouvir, né? Mas depois a gente pega essa palavra e fala: olha, por causa da tua palavra, que o Senhor falou que venceu o mundo, eu vou jogar as redes mais uma vez, né? E jogar as redes não significa jogar no mar, né? É jogar para a vida, é jogar pela inclusão. Inclusão vai acontecendo, ela não é um milagre, que a gente vai sair daqui, virou esquina, já mudou tudo. Tudo é trabalho e muita luta, na minha opinião. Viu, Wilson e Jailson? É isso aí, Paulo. E o que eu penso assim, ó, esse é um mês que a gente precisa dar visibilidade, né? Mas para a gente dar visibilidade, nós precisamos fazer provocativas Sim. também, né? Nós precisamos provocar para que as coisas aconteçam de fato. Só que a gente vem falando toda hora. Tem hora que a gente até acha assim, fala: nossa, eu estou muito repetitivo, eu preciso mudar um pouco, né? Você entra naquela parte do platô, sabe, onde você tem que... Você zera ali e fala: não tem mais o que discutir na causa da pessoa com deficiência. Já discuti tudo e ninguém escutou. Mas aí é a hora que você tem que levantar e falar: não, eu tenho que continuar, eu tenho que repetir. Então, quando nós vamos fazer essa live aí, as pessoas acompanham nós, tem hora que um some, outros voltam de novo, porque falam: aqueles caras estão falando a mesma coisa ali, todo dia falando a mesma coisa, né? A gente já entendeu, só que não entenderam nada do que nós estamos falando. E aí volta aqui para a nossa live e vem escutar direito, porque a excelência também é quando você para escutar, né? Às vezes tem lá o especialista, acha que entende tudo da causa da pessoa com deficiência, mas ele não tem a deficiência, né? E ele não para escutar a pessoa com deficiência. E a partir do momento que não parar para escutar a pessoa com deficiência, ele vai ficar só discutindo teoria. E nós precisamos discutir a prática. Porque a prática, quem pratica é você, Paulo, é eu, é a Débora Faro com a filha dela lá em Mariporã. É todas essas pessoas que praticam a inclusão. E então, é por isso que eu falo, o ouvido, você escutar as pessoas, e eu falo no ouvido na intenção de escutar mesmo, porque você pode ser surdo, mas você tem que interpretar o que as pessoas estão dizendo. E a nossa provocativa no mês de setembro é essa, é fazer com que vocês
entenda o que nós estamos dizendo aqui na nossa live, né? O que nós estamos provocando aqui para a sociedade. É isso que eu quero que vocês entendam. É chamar nós para o diálogo, é discutir políticas públicas com nós. Como que vai discutir políticas públicas com as pessoas com deficiência se você não escutar elas? Saber qual é a necessidade do cego, saber qual é a necessidade do surdo. E é de uma comunidade, né? Não é individual, não. Eu sei qual é a necessidade minha, mas eu não sei qual é a necessidade de 7.000 pessoas amputadas que tem na cidade de Francisco Morato. Se todos nós nos se juntarem e fazer essa discussão junto. Então, vamos aproveitar esse mês de setembro, que é o mês da visibilidade, para fazer essas provocativas também. Tá certo, vou passar mais um comentário aqui. A Débora, excelente, quero ouvir muito vocês, preciso aprender muito ainda, gostaria de manter contato com vocês, pois estamos também aqui em MyPad, Movimento de Acessibilidade e Inclusão em Pessoa com Deficiência. Fazer alguns movimentos, vamos juntos, ela colocou. Sim, Paulo, isso mesmo. Eu todo dia trabalho para que meu medo não seja maior que minha persistência em ser exemplo, em ação para a Lara, pois vejo muitas famílias que aprisionam seus filhos no medo. Quero fortalecer essas famílias que vivem esse luto e ver o quanto essas pessoas são fortes e nos ensinam muito. Certo? Muito bem. Tá certo, então, olha, eu vou fazer o seguinte, agora 18h54, eu vou passar uma notícia aqui, que eu acho que é uma notícia positiva, que norteia várias questões que a gente falou aqui, tá certo? Essa notícia é uma notícia do Estadão, da coluna do Ventura, tá? Projeto para jovens com deficiência e sem deficiência estimula o empreendedorismo social. A Escola de Impacto quer engajar adolescentes entre 14 e 18 anos, alunos de escolas públicas e particulares, e também aprendizes de programas empresariais em ações de impacto social. A turma do Giló e o projeto Serendipidade são parceiros na iniciativa. Inscrições estão abertas até este sábado. 5 para 100 vagas no primeiro grupo. Atividades começam dia 14 de novembro e duram 2 anos. Eu vou deixar esse link aqui na Central Brasileira de Inclusão para quem quiser estar acessando, tá certo? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância. Jovens, deficiência, com pessoas com deficiência e pessoas sem deficiências, porque não podemos causar a segregação, e esse estímulo ao empreendedorismo social. Paulo? Olha, Vilso, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo empreendedorismo, né? E até acho que nos dias de hoje, né, devido a essa crise, esse pandemônio, né, que o mundo está passando, e com consequência o Brasil, o nosso estado, no caso a nossa cidade aqui de Rio Claro, a cidade de Morato também, né? Eu acredito no empreendedorismo, que ele vai ser aí uma grande fonte de gerar empregos, né? E até arrecadação. E defendo, né, no nosso caso, para nós, pessoas com deficiência, né? Claro, eu quero mais que as pessoas com deficiência se formem, estude, tenha profissão, preste concurso público, trabalhe em empresas, né, seja profissionais liberais, mas também nunca se esquecer, e pretendo trabalhar muito na inclusão também, para o empreendedorismo, né? Que eu acho aí uma fonte de renda, um trabalho alternativo e dá resultado na maioria dos casos para muitas pessoas, né? E não é demérito nenhum você prestar um serviço, produzir alguma coisa, vender um determinado produto, né? E o importante é você estar no mercado de trabalho, o importante é você estar engajado nessa sociedade e ser, né, um empreendedor, um microempreendedor individual, criando receitas, né? Basta você se descobrir para aquilo que você quer, né? Eu acho muito interessante isso, meu Wilson, e apoio todas as iniciativas de microempreendedorismo, né? E principal essa aí que está ligada diretamente a pessoas com deficiências e não deficiência.
Eu também sou suspeito de falar sobre isso, né? Que a Escola Impacto vem fazendo. É muito importante para poder para fazer a inclusão de fato. E olha que bacana, que é uma inclusão com empreendedorismo social, que é mais importante fazer com que as pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, jovens, né, sem deficiência e com deficiência, se unam por um propósito só. Isso aí é inclusão de verdade, né? A gente vai estar acompanhando para ver o final, como que vai acontecer tudo isso, mas é uma esperança. Sim, é o que a gente vem plantando. Estamos colhendo a semente que vem plantando aí, né, Paulo? Exato. Pessoal, então, ó, 18h59, temos 1 minuto ainda, tá certo? Queremos agradecer já o pessoal que participou com a gente aqui, teve bastante participação. Agradecer a vocês que nos acompanhou. Lembrando que toda sexta-feira, agora a partir das 17h30, estamos aqui na Central Brasileira de Inclusão, sempre com um tema relativo à inclusão, com um bate-papo com várias pessoas. Hoje estivemos aqui discutindo, falando um pouquinho sobre setembro, esse mês tão importante, e também conquistas, lutas e desafios da pessoa com deficiência. Jailson, uma palavra aí para encerrar, e depois a gente passa para o Paulo também. Gente, vamos encerrar nesse bate-papo aqui. Eu deixei para encerrar hoje, fazendo uma homenagem para o meu vizinho hoje, que ele faleceu de coronavírus, né? Então, quero fazer essa homenagem ao senhor Wilson, foi um pai de todos aqui na Vila Suíça, né, na cidade de Francisco Morato. Na época que ele veio morar aqui no bairro, as ruas eram todas de terra. Ele era o único morador no bairro que tinha carro. Então, quando a gente ficava doente, ele era a nossa ambulância. Batia lá na casa dele, eu criança, né, para levar para os hospitais. Então, hoje, não sei se vocês perceberam, mas eu estou muito triste, por conta que nós perdemos um grande amigo aqui na nossa vila aqui. E eu queria encerrar essa live fazendo essa homenagem para esse grande homem que hoje deixa, e ele deixa, não é mais uma estrelinha lá no céu, não, ele virou uma supernova lá no céu. Ela, sabe a estrela, quando ela chega no fim da vida dela, que ela explode, que fica aquele céu lindo, bonito? Então, hoje, a minha homenagem é para esse grande amigo que nós perdemos hoje. Paulo? Wilson? Pode encerrar, Paulinho. Eu queria, então, depois eu deixo para você finalizar, né? Deixar essa mensagem do mês de setembro para todos, né? Dia Nacional de Luta, dia 21, também é o Setembro Amarelo, que fala da depressão, né? Que nós tenhamos coragem de vencer os medos, vencer as barreiras, vencer os preconceitos, né? Muitas vezes preconceitos criados por nós mesmos, né? Preconceitos que nós criamos com nós mesmos, né? Quando você fala muitas vezes assim, eu vou usar esse termo, né? Quem quer dar um emprego para um cego? Agora, você empregaria um cego se você enxergasse? Quem fala assim, quem vai dar uma chance para se casar com um deficiente? Você, se não fosse deficiente, se casaria com uma pessoa com deficiência? Né? Você, às vezes, fala, quero ocupar um cargo público. Mas quem vai dar a oportunidade de um cargo público com uma pessoa com deficiência? Mas você, se não fosse deficiente, daria oportunidade para uma pessoa ocupar um cargo público com deficiência? Então pense primeiro em você e veja se você não está se cercando de preconceitos, se você não está se cercando de ser melindroso, se você não é uma pessoa ruim com você mesmo. Primeiro abra o teu coração. Deixa essa cura acontecer em você.
para depois você buscar a cura dos outros também. E nesse mês de setembro, mais do que inclusão, mais do que situação, vamos procurar essa cura interior dentro da gente, de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa melhor. Desejo uma ótima semana para todos, que Deus abençoe, proteja, e a gente volta a se encontrar, que espero que seja da vontade do nosso Criador, na próxima sexta-feira. Bom final de semana, Jailson, bom final de semana, Wilson, e família da live, né? Para todos, a gente se fala e se encontra em qualquer momento da vida. Amém. Tá certo, só deixa eu passar o último comentário aqui, o Marco Aurélio Campos, mais uma vez aprendendo com vocês. Vamos olhar para o futuro. Obrigado, Marco Aurélio. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, então. Agradecer, Jailson, Paulo, agradecer a todos que nos acompanham até agora, né? E, Jailson, tem live hoje aí ou não? Depois das 20 horas? Tem uma live às 20 horas hoje. Vou falar com um rap. Ele é um rap cadeirante aqui na cidade de Francisco Morato. Em 2005, ele tomou 5 tiros. E aí ele foi para cadeira de roda. Só que na reabilitação na CD, o pessoal, vamos descobrir qual que é o seu talento. E aí ele descobriu o rap, cara. Agora faz música sensacional. Tá aí alegrando as pessoas aí do nosso município. Isso que é bonito, né? É uma outra pessoa, né? Mudou outra pessoa. E hoje ele vai fazer, acompanha lá, hoje ele vai contar toda a história do A a Z. E aonde que acompanha a live, Jailson? A live você acompanha pela página www.facebook.com/Ninguém Fica Pra Trás, tudo junto. Tá certo, então. Aqui o Marcelo também desejando uma boa noite. Boa noite, Marcelo. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Não é isso, gente? Até semana que vem. Até semana que vem, graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite.